Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse dia de hoje. Eu sou o profeta Ronan e viemos fazer mais uma live debaixo da orientação e da direção do Espírito Santo de Deus, que ele me direcionou a trazer mais uma palavra mediante a série sobre o precioso, o cheiroso, o Espírito Santo. Enquanto os nossos queridos irmãos eles vão chegando para o momento de mais um tempo precioso perante e junto à palavra do Senhor, estaremos fazendo uma oração. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer, primeiramente pela tua boa mão estendida, o teu braço forte, cujo tem estado conosco todos os nossos dias. Eu quero te agradecer, Senhor, não somente pela oportunidade de estar mais uma vez contigo, junto com os nossos irmãos, na tua presença, ministrando a tua palavra, mas a maior oportunidade concedida a nós todos os dias, que é de podermos abrirmos os nossos olhos, contemplar a graça do Senhor, poder contemplar a face do Senhor sobre tudo aquilo que foi criado pelo Senhor e tudo aquilo que continua sendo criado. Eu quero te agradecer por cada livramento dado a cada um de nós, Senhor. Eu quero te agradecer também, não somente pelo livramento, mas pelo cuidado e por estarmos todos os dias com a vida na palma das tuas mãos. E é no nome de Jesus eu quero também agradecer pela presença da pessoa mais maravilhosa que existe e a pessoa mais especial que está entre nós aqui na terra e aqui nessa live, Senhor, que é o precioso, o cheiroso, o Espírito Santo de Deus. Erebashuri Xandarararás. Espírito Santo de Deus, minha vida, meu amor, grande amor da minha vida, pode ficar à vontade, que não somente aqui possa ser sentida essa presença, mas que as casas que forem abertas para que entre essa live, através da ministração da tua santa e poderosa palavra, possam sentir em nome de Jesus a sua presença, o seu amor, o seu carinho, o seu zelo, o seu cuidado, o seu toque, e que o Senhor também venha estar tirando toda a aflição de cada coração, tirando todo o medo do amanhã, do que vai acontecer, Senhor. Então eu quero já te agradecer, Espírito Santo de Deus, pela sua gloriosa presença, pelo seu amor manifesto, não somente pela sua presença, mas também mediante a sua palavra. Fica conosco, Espírito Santo, me usa segundo a tua vontade, como te apraz. E eu quero te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos, meus irmãos, minhas irmãs. Novamente, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o profeta Ronan e venho da parte do Senhor trazer uma palavra que o Espírito Santo ele tem ministrado há alguns dias, desde a última live que nós fizemos, né? E os dias foram um pouco acelerados, né? Um pouco corridos, mas não podemos deixar de fazer aquilo que o Espírito Santo ele colocou em nossas mãos, porque ele confia muito mais em nós do que nós confiamos em nós mesmos. Então nós temos que continuar todos os dias caminhando com o Espírito Santo e contando com a comunhão que ele tem conosco. Amém? Irmãos, a palavra de hoje ela está no livro de 1 Samuel. Os irmãos podem até achar assim, mas vai falar do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo, irmãos, ele está desde Gênesis até Apocalipse. A passagem de hoje que veio, que na realidade não veio hoje, né? Tem algum tempo. Ela está em 1 Samuel, capítulo 9. Quero estar compartilhando algumas coisas que o Espírito Santo mesmo ele tem ministrado, né? Ao longo dos tempos, dos dias. E estava estudando agora, antes de trazer a palavra, veio mais algumas coisas no meu espírito, amém? A paz do Senhor Jesus para quem está chegando, amém? Clica, compartilha.
se inscreva no nosso canal, Profeta Ronan, Cláudio Gaspar, amém? Clica, compartilha, ativa o sininho e vamos fazer o ID do Senhor, amém? Meus irmãos, 1 Samuel capítulo 9, vai dizer o seguinte: porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se achegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor tribo de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, eu quero estar falando um pouco sobre o Espírito Santo de Deus, dando uma continuidade daquilo que Ele mesmo, né, o cheiroso, precioso Espírito Santo, Ele tem ministrado, né, desde a última live que nós fizemos falando sobre Ele, que sem Ele nada podemos fazer. Vamos fazer um pequeno panorama aqui da questão dessa passagem. Como foi mesmo falado, ainda o atual Saul, que ainda não tinha sido consagrado pelo profeta Samuel, juiz, sacerdote e profeta Samuel nessa época, ele estava procurando as jumentas que seu pai tinha perdido, o pai chamou e pediu para que ele viesse procurar as suas jumentas, porque era utilizado também como a força braçal na época, né? Eram os animais que eram utilizados. E também porque também era para poder estar aumentando, trazendo mais novos filhotes, para poder estar, os que fossem ficando mais velhos, que não tivessem mais tanta força para o trabalho, eles iriam sendo trocados pelos mais novos. Então o pai pediu que ele saísse para poder procurar, e apesar dele dizer aqui que ele não tinha, que a tribo era a menor tribo, ele era o menor da menor tribo de Israel na época, o pai dele tinha posses, porque a palavra vai dizer que ele saiu com um servo, um moço, para poder ajudá-lo. Então, nesse meio dessa caminhada toda, eles encontraram algumas moças da cidade onde Samuel se encontrava para poder fazer o sacrifício anual na época. Elas perguntaram sobre Samuel, na época ele não disse o nome Samuel, porque ele ainda não sabia, mas ele perguntou sobre o vidente, e ele foi até lá. Elas falaram: o vidente, se apressem, porque o vidente acabou de chegar na cidade, porque hoje é dia de sacrifício, o sacrifício anual, e mediante o sacrifício anual, o povo não vai comer até que ele desça e abençoe o sacrifício, após a oferta que vai ser feita como um sacerdote que ele era, mediante o nascimento e a consagração que a sua mãe, que tinha o ventre fechado pelo próprio Deus, a sua mãe, a Ana, tinha oferecido ele a Deus
e ele não veria navalha na sua cabeça por todos os seus dias. Mediante o sacerdócio corrompido da época, Deus precisava de um homem que fosse um sacerdote, um profeta e um juiz. Só que na época, as dores de Ana e muitas vezes a nossa justiça própria nos impede de nós entregarmos para Deus aquilo que Deus quer gerar através de nós. E muitas vezes nós temos sonhos e planos no nosso coração e nós não conseguimos entregar o nosso coração para que Deus ele realize segundo a sua vontade e o seu propósito na terra. Então, Samuel, quando surgiu, ele foi para o templo, ele crescia todos os dias ministrando diante do Senhor, sendo ensinado pelo sacerdote da época Eli, e sem contar que tinha os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eles eram sacerdotes, mas eles estavam fazendo coisas contra a vontade do Senhor na época. Acredito que os irmãos já conheçam um pouco da passagem do nascimento de Samuel no livro de 1 Samuel, mas eu quero fazer uma panorâmica para a gente poder chegar até onde o Espírito Santo quer falar e já está falando através desse momento. Então, o que aconteceu? Ele entra na cidade, e naquela época era preciso, por questão de honra e respeito ao vidente na época, levar um presente, alguma coisa. E Saul, dentro dos seus bolsos, ele não tinha nada, mas o moço que estava com ele tinha uma pequena quantidade de prata, e ele falou para Saul, e mediante ali eles foram até o vidente. Só que quando Deus ele tem algo para fazer nas nossas vidas, mesmo uma circunstância adversa, algo que entre aspas pode ter sido perdido ou está perdido perante os olhos dos homens, como estavam as 3 jumentas, o Senhor usou a perca o desaparecimento dessas 3 jumentas para que aquilo que era vontade do povo, porque o povo, ele queria um rei como todas as nações que estavam ao redor. E quem era o rei da nação de Israel, constituída por vontade, por amor, era o próprio Deus, que era a teocracia, era o governo de Deus sobre o povo. Mas o povo, que Deus vinha falando com o povo, já tinha ensinado o povo, disciplinando o povo, discipulando o povo, era o próprio Deus. Olha que privilégio, o próprio pai estava discipulando os teus filhos. Falou para eles, vocês vão para uma terra que mana leite e mel, e que dali vocês vão tirar o sustento de vocês, mas que não é para vocês se misturar com as nações que estão ali, não fazer as mesmas práticas. Vocês vão estar no meio, mas não é para vocês se misturarem. Não se misturarem com a idolatria, não se misturarem com o culto que eles prestam, não com a forma que eles se alimentam, se vestem e que eles vivem. Eu vou colocar vocês no meio para que através disso tudo aconteça o evangelismo desses povos. Mas o povo não entendeu isso. E eles vieram pedir um rei, porque por questões que aconteceram internas, o povo tirou os olhos do Senhor, tirou os olhos de Deus e começou a olhar ao redor. E isso me lembra agora a passagem de Pedro, quando eles estavam dentro do barco, e Jesus vem andando sobre as águas, e eles avistaram Jesus caminhando sobre as águas, eles se desesperaram. O emocional deles que estava instável, porque havia comentários, a cultura da época dizia que haviam fantasmas, e eles estavam no meio da tempestade, e quando Jesus falou, não temais, sou eu, Primeiro Pedro, ele chegou e ele foi lá, e ele falou, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E ele falou assim, venha. E Pedro foi. E o que aconteceu aqui em 1 Samuel, aconteceu lá também com Pedro. Ele olhou, tirou os olhos de Jesus e olhou para os lados. Começou a afundar, e foi naquele momento que ele clamou socorro, ele clamou a Jesus. Irmão, não sei o que você está passando, mas a direção é clame a Jesus.
clame a Jesus, clame por Jesus. E Jesus foi lá e pegou ele e o colocou no barco e aquietou o vento e acalmou o mar. Mas vamos dar sequência na palavra. E nesse momento, nós chegamos nesse momento do verso 15 que eu acabei de ler para os irmãos, que o Senhor já tinha falado com Samuel um dia antes, que o futuro rei de Israel ele estaria chegando. E na hora que o Saul chegou na frente de Samuel, perguntando quem era o vidente, ele se apresenta dizendo que era o vidente e falando que e declarando sobre ele as palavras que o Senhor já tinha falado. Aí vem o decorrer assim, irmãos, só que assim, é por isso que a palavra fala em João capítulo 15, fala no verso 5, que Jesus ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos, os galhos, que sem ele nós nada podemos fazer. Verdadeiramente, é por isso que eu estou falando sobre o Espírito Santo, porque assim, Saul ele se diminuiu de ele ser o menor, da menor tribo de Israel, de ser o menor. Então aquilo que o Senhor ele coloca sobre nossas mãos porque ele confia, porque ele já viu lá na frente tudo aquilo que foi escrito, todos os nossos dias no seu livro estão escrito, o Senhor já escreveu, ele já viu tudo isso pronto. Só que existe um processo dado pelo próprio Deus para nos tornarmos aquele a quem ele já viu pronto, executando aquilo que ele nos confiou. Então, ele foi convidado, ele se assentou no meio dos 30 homens que foram convidados para Samuel, para poder participar do sacrifício, para participar da mesa após o sacrifício. E Deus já tinha falado com ele, então ele pediu para que o cozinheiro pegasse a parte de honra e já deixasse separada, a espádua, já deixasse a espádua do sacrifício preparada já para que pudesse levar para esse banquete. E essa espádua foi para Saul comer, porque Deus já tinha uma palavra sobre a vida, já tinha uma palavra que ele seria o rei. Então, o que acontece? Nós temos que pararmos de olharmos para as circunstâncias adversas. Nós temos que pararmos de olhar para aquilo que o homem fala, porque a palavra que Deus ele falou sobre nós, essa palavra vai se cumprir. Ela só não vai se cumprir se nós ficarmos naquele lugar naquele lugar de comiseração. Eu não sou, eu não posso, eu não faço. Realmente não é sobre nós, é sobre Jesus. E muitas vezes nós estamos olhando para o nosso umbigo e o que acontece? Nós estamos usurpando a glória que é do Senhor. Quando nós nos preocupamos com a perseguição, com a calúnia, nós estamos atraindo para nós aquilo que nós não nascemos para termos. A glória, carregamos a glória. Nós temos que entender isso. E no capítulo 10, nos versos 6, agora, porque do verso 6 vai falar, começando pelo verso 1 do capítulo 6, que a minha Bíblia vai dizer: Samuel unge Saul como rei de Israel. Então, no dia seguinte, então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Aqui ele está dizendo o seguinte: por capitão, por rei, como cabeça, responsável de toda a sua herdade ou a sua herança. E o próprio Espírito Santo ele veio dando direcionamentos para Saul, como confirmação de tudo aquilo que iria acontecer, para os irmãos forem lendo, que ele iria encontrar pessoas em meio caminho, ele iria encontrar profetas que estariam confirmando que o que ele saiu para procurar já tinha sido encontrado, que a questão era agora que o pai dele estava preocupado com ele, com o moço dele, porque não sabia por onde eles andavam, mas eles estavam guardados na mão do Senhor.
E porque o Espírito, eu comecei a meditar nessa passagem através do Espírito Santo, e ele vem me trazendo as revelações. Porque antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo te chama sua presença gloriosa. Erebashuri Shandararas. Porque ali só existia o Espírito Santo, que era o Espírito do Senhor, em algumas traduções. O Espírito de Deus, em algumas traduções. Dizia que ele só vinha, Deus só ungia com um azeite, que era a presença do Espírito Santo, que descia sobre reis, profetas e sacerdotes. Era apenas uma classe, era apenas esse tipo, essas três classes de pessoas. Reis, profetas e sacerdotes. Eles eram separados e consagrados para fazer algo para Deus através da unção do azeite. Só que o que acontece? Então, a gente chega no verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. Verso 6. A minha tradução diz diz o Espírito do Senhor. Mediante os versos, a partir do verso 1 do capítulo 10, vai dizer que o Espírito do Senhor, ele se apoderaria dele, no decorrer de todos os sinais que acabam no verso 5. E vem mais algumas coisas. Aí no verso 7, e há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. E Deus já estava sobre Saul através dessa unção. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar os holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperará até que eu venha e te declare o que has de fazer. Aleluia. E o verso 9. Sucedeu, pois, que, virando Saul, ele as costas para partir de Samuel, e Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. Irmãos, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15 fala sobre isso. E o é o Espírito Santo de Deus, que vem e se apodera de nós. E se nós dermos a sequência na leitura, no verso 11, e aconteceu, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Ele está também Saul entre os profetas? Então, um homem ali respondeu e disse, pois quem é o pai deles? Pois se tornou um provérbio, está também Saul entre os profetas? Então, meus irmãos, as pessoas, elas não acreditam na transformação que o Espírito Santo ele pode fazer em nossas vidas. As pessoas, Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. E Jesus passando por isso, por isso que eu fui meditar, quando eu estava orando e procurando, orando ao Senhor, meditando no Espírito em uma outra palavra, quando eu estava estudando, na realidade até a última ministração, essa passagem veio para mim, e eu queria entender o que tinha, o que havia ali naquela passagem, na passagem ali, mas eu não entendi. Eu falei, mas o Espírito Santo nessa passagem, até ficou uma outra passagem também no meu espírito, mas for da direção dele, a gente vai chegar nesse lugar, nessa passagem também. Mas eu quero focar só nessa questão. Então, as pessoas,
Ali eram as pessoas que viram Saul crescer, eram pessoas que viram. Então eu não sei o que tu tem passado, eu não sei o que tu está vivendo agora, eu não sei o tipo de confronto que as pessoas estão falando contra a tua vida, contra tudo aquilo que você está passando, contra tudo aquilo que você está vivendo. Deus entrou dentro da casa, ele foi na menor tribo perante a palavra do próprio Saul. Ele foi no menor da menor tribo para poder torná-lo aquilo que o povo queria. Ele queria um rei. Então Deus foi na menor tribo, no menor da menor tribo. E as pessoas olharam para ele, e se nós demos continuação na leitura de 1 Samuel, vai ver que quando ele foi apresentado diante do povo, disseram que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, é o profeta Ronaldo que está falando, que os filhos de Belial, eles duvidaram. Quem? É esse aí que vai libertar a gente do domínio dos filisteus? Eles endureceram o coração. Eles rejeitaram. E foi a única vez que foi falado dessas pessoas na passagem, nas Sagradas Escrituras, na verdade. Então, no capítulo 15 de João, verso 1, fala o seguinte: Jesus se apresenta: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Aleluia. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Verso 4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Verso 5. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus, aleluia. E no verso 26 vai dizer o seguinte, aí ele está falando o porquê da força, o porquê daquilo que ele faz através de nós. Aqui no verso 26 ele está mostrando por que todas essas coisas aconteceram lá atrás em 1 Samuel, no capítulo 10. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul, ele mudou o coração de Saul, e a palavra diz que ele se tornou um outro homem. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte de meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, o sem mim nada podeis fazer é sem a presença do Espírito Santo, aleluia. Porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo não há transformação. Sem o Espírito Santo não existe mudança de vida. Porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos pedir como convém. Nós não podemos nos achegarmos a Deus sem a presença do próprio Espírito Santo. Porque a palavra vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Aleluia. Nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos pedir como convém. Aleluia. Nós não sabemos pedir da maneira correta. Nós não podemos caminhar da forma que Deus quer sem a presença do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo ele é tão glorioso. O Espírito Santo ele é tão poderoso. A palavra diz que antes que nós viéssemos falar, o Espírito Santo ele já sabe cada palavra. Ele já sabe a intenção.
Ele já sabe o porquê de cada palavra. A palavra também vai dizer em Mateus que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Porque nós pedimos para gastarmos com os nossos deleites. Nós estamos pedindo algo para Deus. Deus me levanta, Deus me exalta, Deus me honra. Mas verdadeiramente o nosso coração está falando assim: Deus me exalta, Deus me honra. É que é para mim mostrar para fulano de tal que Deus é na minha vida. É que é para mim mostrar para a irmã fulana de tal que Deus é na minha vida. Que Deus me usa, que Deus faz isso, que Deus faz através da minha vida. Irmãos, não vai. Não vai. Eu tenho algo comigo que assim, que tem que deixar Deus pegar, tem que se entregar na mão do Senhor e deixar Deus quebrar. Tem que deixar Deus moer, tem que deixar Deus tratar o nosso coração, porque a palavra vai dizer que lá no capítulo 10, que Deus transformou Saul em outro homem. Não foi antes, não, irmãos. Foi junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele. E a visão que ele tinha dele. Eu sou da menor tribo, eu sou do menor. Eu sou o menor da menor tribo. Como é que Deus pode fazer alguma coisa através da sua vida? Mas é com esses daí que Deus faz, irmãos. É com esses aí que Deus faz. Deus faz. Deus ele não faz com aqueles que estão desinteressados, ele faz com aqueles que estão interessados. Muitas vezes Deus ele se torna a nossa última opção. Eu já fiz um monte de coisa, não deu certo, agora eu vou para Deus. Se a nossa primeira decisão, a nossa, não vou dizer a nossa única opção, porque se você falar a primeira opção, você vai ter, entra como ter, que você pode ter várias opções. Só existe um só Deus, um só Senhor. Uma só fé, um só amor. Só existe um caminho. Só existe um único caminho. João capítulo 14, verso 6 vai dizer: Jesus, ele se apresenta e diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E que ninguém vai até o Pai se não for por ele. Nós temos que construir comunhão com Deus Pai. Nós temos que construir comunhão com Deus Filho, Jesus de Nazaré. E nós temos que construir comunhão com o Espírito Santo, porque Ele está conosco todos os dias. É o Espírito Santo que alinha a nossa vida. É o Espírito Santo que pega aquelas orações egoístas nossas. Senhor, faz isso, me honra, meu coração está lá falando assim: eu vou mostrar para aquela irmã, eu vou mostrar para aquele irmão, eu vou mostrar para aquele líder, eu vou mostrar, eu vou fazer, irmão. Sem mim nada podeis fazer, irmãos. O Espírito Santo está na terra para isso. O Espírito Santo, ele está na terra. Tem dias que para o Espírito Santo morar dentro de mim, dentro de cada um de vocês, é difícil para ele, porque ele é santo. Porque ele é santo. Ele é santo. E tem muitas coisas que entristecem o coração do Espírito Santo. Quando ele manda, ele não manda, quando ele nos pede, ele vem convencendo o nosso coração a pedir perdão para alguém e nós não queremos pedir perdão. Mas eu não fiz nada. Irmão, não interessa. O Espírito Santo está pedindo para pedir perdão. O perdão não é sobre a outra pessoa. O perdão é sobre nós, porque nós somos conhecedores da palavra. Mas eu não vou pedir perdão porque eu não fiz nada. Não peça, irmão. É um problema seu com Deus. É um problema muito sério perder a marca da salvação, que é o Espírito Santo. Porque tem muitas vezes que nós estamos com nossos joelhos dobrados, nós não temos palavras para orar, só sai lágrima dos nossos olhos, e o Espírito Santo pega cada uma dessas lágrimas. A palavra do Senhor vai dizer que ele sonda o coração do Pai, e ele sonda o íntimo do nosso coração. E então ele pega as nossas lágrimas, ele coloca nosso coração com o coração do Pai, ele faz uma união íntima. E você não quer perdoar o teu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra vai dizer que se eu não perdoo,
Eu vou ler para os irmãos. Porque não é as palavras do profeta Ronan. Não são as palavras do profeta Ronan. Na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, no verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, meus irmãos, não é sobre nós, é sobre os ensinamentos de Cristo. Cristo estava pendurado na cruz do Calvário. Cristo ele estava pendurado no madeiro. O que ele falou? Pai, perdoa-vos, pois não sabem o que fazem. Eles estavam crucificando a própria palavra de Deus manifesta na terra. Eles estavam crucificando a própria palavra de Deus viva, caminhando na terra. Então, meus irmãos, não turbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. E Ele foi nos preparar lugar, irmãos. Irmãos, os dias são maus. Nós estamos na última hora da igreja na terra. Não tem mais tempo para se perder tempo com pequenas sujeirinhas, com pequenas fagulhazinhas. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é poderoso, ele é soberano, ele é santo, ele é grande para poder nos limpar mediante a lavagem da água da palavra, que é o que está falando em João capítulo 15. Ele é poderoso. O Espírito Santo ele está na terra para nos alinharmos segundo a vontade do Senhor e o propósito original do nosso nascimento. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais incrível que existe, irmãos. Nós precisamos buscarmos conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo ele caminha conosco todos os dias e todos os instantes, todos os momentos. Eu convido até os irmãos a começar a chamar pelo Espírito Santo. Eu falei na última live, irmãos, profeta, mas eu moro numa casa que é só eu e eu. Não, irmão, não é só você e você, não. Comece, irmão, coloca uma cadeira na mesa, na sua mesa para você tomar um café. Chama Espírito Santo. Seja doce com ele, seja carinhoso com ele, chama ele e crie uma forma carinhosa de você falar para ele. Eu chamo ele de cheiroso, ele é meu cheiroso, ele é meu precioso, ele é meu amor. Eu não vou deixar você chamar ele de cheiroso, não. O cheiroso é meu, tá? É meu particular com o Espírito Santo, amém? Tô brincando, irmãos. Crie uma forma amorosa de você se relacionar com o Espírito Santo, meus irmãos. Irmãos, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai começar. Eu tenho certeza, e eu creio já que ele já está se revelando a algumas pessoas. Irmãos, até de madrugada, tem muitas pessoas que despertam das madrugadas, que você não sabe, você rola para um lado, rola para o outro, mas é o Espírito Santo. Tem pessoas que já tiveram contato com o Espírito Santo, mas por alguma machucadura, algum ferimento lá de trás, seja por uma calúnia que te machucou, irmãos, o Espírito Santo, ele sabe que que você está machucado, irmão. Irmã, o Espírito Santo sabe que você está machucada. Chama pelo Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo te leve, não somente te cure, mas ele te leve às profundezas do conhecimento pleno de quem é Jesus Cristo. Se deleite nos braços do Espírito Santo, desfrute através do Espírito Santo tudo que Jesus conseguiu para mim e para você, meus irmãos. O Espírito Santo, ele nos compreende. O Espírito Santo, ele nos entende. Porque o Espírito Santo, ele é nosso amigo particular.
O Espírito Santo, ele é nosso amigo pessoal. Muitas vezes nós estamos dentro de alguma igreja. Muitas vezes nós estamos no meio de um congresso. Muitas das vezes nós estamos vivendo coisas incríveis com o Senhor e as outras pessoas não entendem, elas estão zombando, irmão. Fique em paz, descansa seu coração. Ora pela vida delas, peça para que Deus possa se revelar para essas pessoas, que Jesus vá até elas da forma que tem vindo até cada um de nós. Irmãos, é o momento de nós mergulharmos, vivemos imersos na presença do Senhor. E o Espírito Santo, ele está aí para isso. Amém. A única pessoa, irmãos, que não pode sair da nossa vida é o Espírito do Senhor. É o cheiroso, é o precioso. É o único que não pode sair da nossa vida, que não pode sair do nosso lado, é o Espírito Santo. Porque, irmãos, o que vai ser de nós sem a presença do Espírito Santo? O que vai ser de nós sem o Espírito Santo do nosso lado? Não somente nos guardando, não somente nos livrando, nos protegendo, alinhando o que está errado dentro das nossas vidas. Precisamos deixar o Espírito Santo nos tocar. Mudar o nosso entendimento, o nosso discernimento, abrir o nosso entendimento na palavra, nos trazer a revelação da palavra, fazer a palavra saltar diante dos nossos olhos, fazer a letra saltar por detrás da letra, fazer aquilo que o Senhor que o Senhor quer falar com a gente, que está oculto debaixo da letra, saltar para fora. Nós temos que se permitir deixar o Espírito Santo nos tornar a palavra viva na terra. Porque vai chegar um tempo que vai haver fome e sede de palavra. Vai haver esse tempo. Nós estamos vendo que o mundo ele está sendo configurado para que o anticristo ele se manifeste. Já existem lugares que não se pode adorar, já existem países que não se podem adorar a Deus livremente. Não se pode buscar a Deus livremente. Quantas pessoas que eu não vou falar o nome, eu não vou falar claramente, para que o algoritmo ele não bloqueie o alcance da ministração da palavra. Mas nós sabemos o que aconteceu alguns anos atrás, que tudo foi fechado, tudo teve que parar. O mundo foi reconfigurado através daquele acontecimento. E Deus ele tinha me dado uma revelação. Assim que aquele acontecimento chegou nas divisas da nação, nas fronteiras da nação, Deus falou para mim o seguinte, que aquela nova configuração que acabou de chegar no Brasil, ela não iria acabar tão cedo. Ela iria durar um bom tempo. E nós vimos ainda que aquela configuração ainda, ela continua rodando por aí. Tem pessoas que nunca mais foram as mesmas depois daquela configuração. O planeta está sendo reconfigurado. Nós estamos vendo o mundo gemendo, o planeta gemendo. O planeta, ele não somente ele está pregando, mas o planeta verdadeiramente ele está gemendo. Não somente para a manifestação dos filhos de Deus, que somos eu e você, meu irmão e minha irmã, mas para que ele seja liberto do que aconteceu lá no início, em Gênesis. Porque a natureza, a criação, ela não suporta mais. Ela não suporta. Deus criou tudo para que ela fosse governada por nós, mediante nós fôssemos governados por Deus. Era para nós subjugarmos tudo debaixo da governança do Senhor.
debaixo da submissão e da obediência, mas houve um elo da corrente que se partiu. E Jesus, ele teve que se tornar o elo da corrente, para que novamente tudo voltasse a ser o que é. Mas então, meus irmãos, não tem mais tempo. Nós temos que verdadeiramente buscarmos a Deus no Espírito Santo, para que tudo aquilo que está errado dentro de nossas vidas venha a ser exposto para fora. Nós temos que irmos todos os dias para as mãos do Senhor, como o barro na mão do oleiro. Porque antes de Deus formar esse barro, antes de Deus formar o vaso mediante ao barro, e outra coisa, o vaso não pode sair da mão do oleiro. Porque senão as pedras, os pedregulhos de orgulho, de vaidade, de soberba, de exaltação, os mesmos sentimentos que fez com que Satanás ele se rebelasse contra Deus, porque ele brilhava mediante a glória de Deus que ele acessava todos os dias, levando toda a criação a adorar a Deus. Ele achou que aquilo era dele. E esse sentimento ele pode ser incentivado pelo próprio inimigo dentro do nosso coração. Então, o vaso, ele tem que estar na mão do oleiro. Porque o que o Pai depositou dentro de cada um de nós é precioso demais para se perder. E Deus ele não aceita perder o que ele depositou. Imagine mais eu e você, meus irmãos. O Espírito Santo, ele chama. O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele fala. Ele chora. Precisamos todos os dias irmos até Deus, irmos para a mão dele. Nos colocarmos na mão dele, apresentarmos as nossas vidas como um sacrifício santo, agradável a Deus, como um culto racional, um culto lógico, um culto com entendimento. Nós precisamos depositar a vida nas mãos do Senhor, pelo Espírito Santo. Ah, irmãos, se vocês pudessem saber como o Espírito Santo ele é incrível. E hoje eu estou nessa live aqui, mas eu estou borbulhando por dentro. Eu estou fervendo por dentro no Espírito. O Espírito Santo é a pessoa mais incrível. Tem muitas pessoas que perdem. Tem muitas meninas hoje, jovens, que caem nas mãos erradas, que se entregam, acreditando que se entregam a um rapaz, e um rapaz ele acaba se entregando para uma moça, eles acabam se conhecendo antes do tempo, acreditando que aquilo é amor. Irmãos, aquilo não é amor, aquilo é carência, isso é vazio, isso é falta do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. Eu não estou aqui para julgá-los, eu estou aqui apenas para poder dizê-los, para poder dizer que esse amor que muitas vezes você não recebe de um pai, de uma mãe dentro de casa, isso pode ser preenchido pela paternidade através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está aqui hoje para poder te trazer essa compreensão. O Espírito Santo ele se entristece quando nós nos entristecemos. O Espírito Santo ele fica feliz conosco. O Espírito Santo ele não vai nos amar mais por quando nós acertamos, e ele não vai nos amar menos quando nós erramos. O amor do Espírito Santo ele é abundante. O amor do Espírito Santo ele é profundo. O amor do Espírito Santo não se mede. O amor do Espírito Santo não se pesa. O amor do Espírito Santo ele se derrama. Ele é novo a cada manhã sobre nossas vidas. Jovem, que a sua namorada terminou com você. Você não precisa tirar a sua própria vida. Você tem o Espírito Santo. Jovem, o seu namorado terminou contigo. Você não precisa, seu mundo não acabou. O seu mundo não acabou. O Espírito Santo, ele te ama.
Amém? Ele pode te curar as suas feridas. A primeira vez que eu tive o contato com o Espírito Santo foi na viração do dia de 2025, quando eu estava com meu pai no dia 30 de dezembro de 2025. Meu pai estava no meu pai, ele precisou ser operado às pressas no dia 26, no dia 26, alguma coisa desse dia, na madrugada, porque ele estava com a apêndice, estava inflamado. E ele precisou passar por uma cirurgia. E o que aconteceu naquela cirurgia? Ele precisou ser operado na madrugada, porque ele estava internado no hospital, o apêndice dele estourou. E ele foi operado. E eu trabalhava no comércio na época. Eu estava voltando, eu tinha ido na minha folga ver meu pai, eu cheguei no hospital no dia seguinte e ele estava sedado. E dali ele foi parar ele foi pro CTI. E uma vizinha que viu lá, foi lá visitar meu pai. E ela encontrou comigo na volta no dia 30, eu estava voltando do meu horário do almoço, e eu tinha falado com a minha irmã. Você já foi ver seu pai? Porque antigamente era assim, irmãos. Assim, a gente morava dentro de uma casa, eu tinha uma vida, meu pai tinha uma vida e minha irmã tinha uma vida. E Deus recolheu minha mãe com 10 dias que eu tinha feito 11 anos de idade. E eu falei para ela assim, pode ser a última vez que você viu seu pai com vida. E fui trabalhar. Cheguei lá e encontrei com essa vizinha, ela perguntou para mim, você foi ver seu pai? Eu falei assim, então, eu fui, mas eu cheguei lá, ele estava sedado. Sim, ele falou para mim, profeta Ronan, falou para mim, eu fui lá ver teu pai, e teu pai tá no balão de oxigênio. E o Espírito Santo já usou ela ali. Eu cheguei lá, fui lá e falei com a minha gerente na época. E o Espírito Santo usou a boca dela também para falar. Falou assim, Ronan, você tá dispensado, tá bom? Eu me viro aqui. É um dia de final de ano, dia de corrida de movimento, mas eu me viro aqui. Você pode ir lá. Você chega lá e você fala tudo que você sente pro seu pai. Eu falei, tá. Peguei, fui. E qualquer coisa que você precisar, você liga para mim. Tá bom. Peguei e fui embora. Irmãos, quando eu cheguei lá, quando eu entrei dentro do saguão do hospital, eu encontrei vários irmãos. Hoje eu chamo eles de irmãos que moram nas ilhas, porque lá tem pessoa que lá é uma cidade litorânea, em Angra dos Reis, nascido e criado lá. Tem 8 anos que Deus me trouxe para cá, se completaram agora no último dia 7 de fevereiro. E chegando lá, eu vi eles. Eles tinham acabado de receber uma notícia que um ente querido deles, eu vou dizer da seguinte forma, o pai tinha levado ele para casa, tinha levado ele para o céu, e eles estavam ali chorando, e ali meu coração estremeceu. Eu falei, eu não vou sair, vou sair daqui com meu pai não vai ter esse mesmo fim, não. Aí eu cheguei lá, a atendente falou comigo, eu sou o filho do... Aí falei o nome do meu pai. Ele tá lá na tal sala lá, você pode subir lá, ele tá lá no CTI. Eu cheguei lá, meu pai tava no balão de oxigênio. E eu comecei a conversar com ele, falei várias coisas para ele. E na hora que eu falei para ele, pai, eu te amo. Ele estava com um balão de oxigênio e não conseguia respirar. Na hora que eu falei assim, pai, eu te amo. Foi na mesma hora que o Pai Celestial falou assim, agora vem, ele recolheu. Deus recolheu meu pai segurando minha mão, às 18 horas. E ali o meu chão acabou, acreditei que minha vida tinha acabado, e saí para fora, comecei a chorar, eu estava chorando desesperado, e nisso numa sala do lado, Deus trouxe o Espírito Santo trouxe uma pessoa que veio para mim e falou assim, o que aconteceu? Ele falou para mim assim, acabei de perder meu pai, estou sem chão, meu mundo acabou. Ele virou para mim e falou assim, eu posso orar por você? Eu falei assim, sim, pode. Tipo assim, com o meu pensamento, não vai mudar muita coisa mesmo.
E naquele momento ali eu senti o Espírito Santo, ele veio e me deu um abraço. Meu coração se acalmou, as lágrimas foram embora, ele colheu as minhas lágrimas. E eu peguei, desci, liguei do hospital para a pessoa lá, para a gerente, ela perguntou para mim o seguinte: Ronan, você falou tudo que você tinha para falar para o seu pai? Sim, eu falei. Então tá tudo bem. E como é que você tá? Ah, eu tô bem, eu tô voltando para casa e vou voltar para casa. Você consegue voltar para casa? Sim, consigo voltar para casa. Peguei e voltei para casa. Então, meus irmãos, e ela ligou para ela pediu para uma das pessoas que trabalhavam lá no setor, lá no açougue, você explicou o que aconteceu, né? Ele falou que ele tá bem, só que alguém foi lá me buscar. Só que o que aconteceu? A gente se desencontrou, porque não era da vontade dele, né? Não era da vontade do Pai. O Espírito Santo me conduziu até em casa. E hoje, para a honra e glória do Senhor. Então, por isso que eu estou falando, meus irmãos. Jovem, se Deus ele tirou algo, uma namorada, alguém que você amava muito, não pense em tirar a tua própria vida. Não acredite que sua vida acabou. Porque ainda existe alguém que te ama muito. O Espírito Santo, ele nunca saiu do seu lado. E esse vazio que está dentro de você hoje, ele vai ser preenchido pelo Espírito Santo. Minha irmã, você também, minha irmã. Você pode ter errado inúmeras vezes, mas não pense em tirar a sua vida. Em nome de Jesus. Porque da mesma forma que o Espírito Santo ele me preencheu lá atrás, ele me preenche hoje, eu sou feliz com ele. Ele também vai fazer isso. E eu quero frisar, o amor do Pai ele não aumenta quando nós acertamos. Ele não vai nos amar mais. Sim, claro, ele vai ficar feliz, porque tudo aquilo que ele escreveu todos os nossos dias antes da fundação do mundo, pelo poder da tua poderosa palavra, vai estar se cumprindo. Mas quando nós erramos, ele não vai se entristecer. Ele não vai amar menos. Ele vai continuar amando. Só que vai mais por cada um de nós, amém? Vai mais por cada um de nós. Precisamos buscarmos a Deus como o único caminho que existe. Porque o desejo do Pai, ele está nos lavando, nos preparando todos os dias, através dessa palavra que ele está ministrando. Porque não é o profeta Ronan que está falando, mas sim é o próprio Espírito Santo que está falando aos nossos corações. Amém? Busque o Senhor com todas as tuas forças. Precisamos pedir ao Espírito Santo para amarmos a Deus, como diz as Sagradas Escrituras. Amarmos a Deus sobre todas as coisas. Amarmos a Deus como primícias. Amarmos a Deus como o único caminho. Amarmos a Deus com todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o nosso coração, com nossos sentimentos, porque Deus ele tem que continuar sendo todos os dias a primícia da nossa vida, irmãos. Deus ele tem que continuar sendo a primícia das nossas vidas. Porque como nós podemos dizer dentro de uma igreja que nós amamos a Deus, se nós não o conhecemos? Como nós podemos dizermos que nós amamos a Deus se nós não submetemos? Ah, profeta, mas é difícil. Irmãos, não é difícil. Não é difícil obedecermos a Deus. A palavra diz que o Espírito Santo ele está na terra para isso. A pessoa diz que ela é cheia do Espírito Santo, mas ela não consegue amar a Deus. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo ele se apoderou de Saul e ele o transformou em outro homem. E é isso que eu digo para mim e para vocês hoje, meus irmãos, que o Espírito Santo ele quer nos transformar em outros homens e outras mulheres. Depende do Espírito Santo? Não, depende de nós. Irmãos, o Espírito Santo é o desejo do coração do Espírito Santo nessa tarde de hoje. Eu transmito essa mensagem. É nos transformarmos em outras
pessoas. É nos transformarmos em um outro homem, numa outra mulher. Transformarmos em verdadeiros filhos de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus não morreu para nós sermos de religião. Jesus não veio à terra para fundar uma religião. Jesus, ele veio para nos levarmos de volta ao caminho que tinha sido se perdido pela corrupção do pecado. A paz do Senhor, profeta Giovanni Pinheiro, que Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa live fazendo um favor, vamos fazer o ID do Senhor. Pastor Marcos Felizbino, que Deus abençoe sua vida também, meu pastor. Compartilhe essa live, que Deus venha abençoar eternamente a sua vida, a sua casa, seu trabalho, o ministério seu e da tua esposa, a pastora Thaís, e seu filho, o profeta, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Clica, compartilha e se inscreva no nosso canal, Profeta Ronan Cláudio Gaspar no YouTube. Clica no sininho, ativa as notificações, porque em breve esse vídeo, essa live está indo para lá também, amém? Então, meus irmãos, que nós possamos nos submetermos ao centro da vontade do Senhor. Ah, profeta Ronan, mas eu vou ter que abdicar de muitas coisas, irmãos. Jesus, ele diz, João 15, sem mim nada podeis fazer. O Espírito do Senhor nos chama nesse dia para uma reflexão. O que nós temos feito com o sacrifício de Jesus através de nossas vidas? Com quais mesas nós temos nos assentado? Com que nós temos nos alimentado? Quem tem sido o verdadeiro Deus da nossa vida? Quem verdadeiramente tem sido a primícia das nossas vidas? É o nosso trabalho. O que tem entulhado a nossa vida? O que nos tem afastado da presença do Senhor? O que nos tem tirado da mão de Jesus? O que nós temos feito que tem empurrado o Espírito Santo para fora? Irmãos, precisamos deixar o Espírito Santo. Nós precisamos confessar os nossos pecados para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não consigo largar. Eu não consigo deixar, me ajuda. Eu não consigo largar isso, eu não consigo largar aquilo. Eu não consigo deixar de falar mal da vida dos irmãos. Eu não consigo deixar de tomar essa bendita dessa cerveja sem álcool. Irmão, confessa para o Espírito Santo, que o Espírito Santo ajuda. Faça um propósito de um jejum. Ai, profeta Ronan, mas eu nunca jejuei. Faça um propósito com o Senhor de 7 dias. Aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Senhor, amanhã vai começar, amanhã é o primeiro dia do mês. Rapaz, eu vou fazer 7 dias de jejum. Eu vou dar para o Senhor poder me ajudar a se libertar desse mal, desse pecado. De pedir para que Ele venha trazer tudo aquilo, irmãos, que não é da vontade dele para nossas vidas. Ele trazer o conhecimento daquilo que ele não quer mais para nossas vidas, que nós deixarmos de fazer, e aquilo que nós estamos fazendo, que nós não temos força para largar. Senhor, eu vou fazer 7 dias. A partir de amanhã, no dia 1º de março, até o dia 7, eu não vou tomar café. Eu não vou fazer a refeição do café da manhã por 7 dias, para o Senhor poder me ajudar a se libertar disso e se libertar daquilo que eu estou fazendo de errado, que eu não conheço, que o Senhor vê e sabe que está errado, aquilo que entristece o teu coração, aquilo que entristece o coração do Espírito Santo, aleluia. Irmãos, Jesus nunca disse que seria fácil servi-lo. Ele nos diz na sua palavra que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Amém? Ele nos disse que vai estar conosco até a consumação dos séculos.
E isso ele nos garantiu. Então, Jesus, irmãos, número capítulo 23, verso 19. Jesus, ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Jesus falou sobre minha vida, sobre a vida de vocês, irmãos, vai se concretizar, vai se cumprir, mas precisa 100% do nosso interesse, da nossa obediência, da nossa submissão, da nossa disponibilidade e da nossa disposição de caminharmos com Ele. Nós precisamos estarmos com os nosso rosto aos pés de Jesus, porque Jesus, ele não usa quem se exalta, Jesus, ele não usa quem se vangloria. Irmãos, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que todo sentimento, toda mentira que Satanás tem semeado, tem lançado sobre a sua mente, que tudo aquilo que Satanás, toda a instabilidade emocional que está sobre a tua vida agora, eu profetizo, eu quebro na autoridade concedida a mim como um profeta do Senhor, no nome de Jesus. Que toda mentira de Satanás agora dentro das regiões celestiais se silenciem. E eu declaro e eu decreto que nenhuma dessas palavras que estão sendo lançadas sobre a tua vida, elas vão semear. E o Senhor colherá a 30, a 60, a 100 por um sobre a sua vida em nome de Jesus. Como um profeta do Altíssimo eu declaro na tua vida, eu proclamo, eu ligo nas regiões celestiais em Mateus 18, 18. Erebasturi xandarararas. Erebachuri xandarararas. Profeta Giovânio Pinheiro, eu não sei se ainda já está com o teu passaporte na mão, mas assim te diz o Senhor: esteja com os teus passaportes preparados na tua mão, ao teu e da tua esposa, porque existem nações da terra que vão ouvir a palavra do Senhor através da tua boca. Pessoas serão curadas e libertas através da tua vida, assim manda te dizer o Senhor. Erebachuri xandarararas. Oh, Espírito Santo, prepare as tuas malas, filho, porque o Senhor vai te levar para as nações. Então, meus irmãos, continuem a buscar o Espírito Santo, construam um relacionamento com o Espírito Santo em nome de Jesus. Construam um relacionamento com o único que pode trazer a certeza de estarmos no centro da vontade do Senhor. A única pessoa que é o selo que nos garante a salvação, o único que pode nos garantir a nossa ida para casa. Irmão, porque os últimos dias, eu, profeta Ronan, eu conto como nós estamos na última hora, ou até menos de uma última hora da igreja na terra. Eu, profeta Ronan, eu acredito que a maçaneta do céu ela já foi virada. Nós estamos vendo, o planeta está sendo reconfigurado. Desde 2019 para 2020, nós vimos o que aconteceu. Nós estamos vendo desastres acontecendo. Então, meus irmãos, não existe tempo de perdermos mais tempo. Jesus, ele disse para os seus discípulos, ele deixou isso claro. Se ele fosse da terra, ele teria sido aceito. Mas como ele não foi, como o mundo ele prefere, a luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas. Eu não digo mundo cosmos, eu digo mundo pessoas. É mais fácil viver na mentira do que aceitar a verdade e abandonar o que está errado. As pessoas preferem viverem enganadas no seu mundinho. Elas preferem viver enganadas no mundinho o mundinho de fantasia. Elas preferem viver enganadas
que é da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Que não existe outra coisa. Existe, irmãos. Existe. Essa vida que nós estamos vivendo aqui na terra, isto é para muitos, é da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Ou muitos da casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, ou para a religião e da religião para casa. Não tem intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Tem muitos que não sabem nem quem ele é. Irmãos, o Espírito Santo é a pessoa mais incrível que existe. O Espírito Santo é a única pessoa que fica quando você está só, quando não tem ninguém. O Espírito Santo é a única pessoa que está ao teu lado. Muitas das vezes nós estamos chorando na presença do Senhor. Muitas das vezes nós estamos chorando dentro de casa, orando, não temos força para orar, não temos o que falar, e nós sentimos a presença do Espírito Santo chegando, que nem eu estou sentindo demais a presença dele aqui. O Espírito Santo é a única pessoa que não pode sair do nosso lado. A paz do Senhor, pastor Wallace Araújo, que Deus abençoe a sua vida, a tua casa, amém? E tudo aquilo que foi confiado pelo Senhor na palma das tuas mãos e sobre a vida da tua esposa, a pastora Angélica. Clica, compartilha, amém? Compartilha a live, se inscreva no nosso canal, ajude a nós estamos fazendo o ID do Senhor, o canal Profeta Ronan Cláudio Gaspar, amém? Inscreva no nosso canal, ativa as notificações, clica no sininho, em nome de Jesus. Grande abraço. Então, meus irmãos, nós precisamos estarmos caminhando com o Espírito Santo. Abandonarmos essa vida de sofisma, uma vida que parece ser de verdade, mas que está debaixo da mão do controle do Deus desse século. Ele não somente tem cegado muito cegado o entendimento dos incrédulos para que o evangelho da salvação, o evangelho glorioso de Jesus Cristo não seja pregado, não só no mundo, mas dentro da casa do Senhor. Hoje estão preocupados com números, não estão preocupados com salvação e arrependimento. Hoje estão preocupados, a religião já está preocupada em ter os templos faraônicos, grandiosos, cheios, eles se degladiam entre eles, quantas pessoas que estão dentro do templo, quantas pessoas que estão dentro do templo, com o número de dízimo, de oferta, eles estão preocupados com a lã das ovelhas. A casa hoje, eu vou mudar a palavra, eu vou falar em parábola para o algoritmo não podar. Hoje, muitos templos, eles são casa de massagem. São casa de massagem. São ajuntamentos de desobedientes, de bodes. Eu não gostei da mensagem. Eu não gostei do pregador, eu não gostei de fulano de tal. Irmãos, desde quando você tem que gostar de alguma coisa, meu irmão? Você tem que obedecer a palavra. Hoje tem igreja, hoje tem religião, hoje para torto direito, hoje. Tem para os bodes, para as ovelhas, hoje tem a Arca de Noé, hoje tem o zoológico, hoje tem todo tipo de religião. Não tá bom, irmão? Vai procurar um lugar onde amasseie o teu ego. Porque o evangelho é o evangelho da verdade. Jesus, ele disse que se ele fosse do mundo, o mundo teria o aceito. Então hoje, nós temos que entender isso. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo, nós nunca fomos. Então, nós temos que estarmos com a vida estruturada, mediante ao Espírito Santo. Nós temos que construir um relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que permitir que o Espírito Santo ele alinhe a nossa vida segundo as Sagradas Escrituras. Que ele puxe para fora a nossa velha natureza. Nós vivemos uma vida submetidas e rendidas ao governo do Espírito do Senhor. Amém, meus irmãos?
Nós precisamos estarmos submetidos ao governo do Espírito Santo. Nós precisamos estarmos caminhando conforme a vontade, o governo do Espírito do Senhor. Nós precisamos estarmos andando debaixo da chancela do reinado de Cristo sobre nossas vidas e debaixo da paternidade de Deus Pai. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor me trouxe para esse dia de hoje, amém? Eu quero finalizar aqui essa palavra fazendo uma oração em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, não somente eu, mas também com a presença do precioso, cheiroso Espírito Santo, e juntamente com a vida dos irmãos que estão assistindo essa live, não somente os que estão presentes aqui, mas os que serão alcançados após a sua live e o que irão assisti-la a dias decorrentes após essa live de hoje, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer no nome de Jesus. Eu quero repreender, Senhor, toda instabilidade na saúde emocional, nos temperamentos agora. Eu quero repreender no nome de Jesus toda tentativa de Satanás de roubar a boa semente que foi ministrada através do teu Espírito Santo, através dessa live, Senhor. E que o Senhor possa estar, continuar trabalhando, ministrando a tua palavra através do Espírito Santo sobre os nossos corações. O Senhor venha trazer a clareza da ministração da tua palavra ao lermos a palavra do Senhor, que é a verdade do Evangelho, que cura, que liberta, que transforma através do confronto, porque o amor também confronta. O amor, ele é o confronto, que tudo aquilo que nós precisamos deixarmos, que tudo aquilo, ó Pai, que nós precisamos pararmos de fazermos, manias que são pequenos pecados, o quarto sujo, a porta suja, tudo aquilo, o quartinho de lixo que ainda existe em nossas vidas, que está na contramão da tua palavra, que entristece o teu Santo Espírito, que o Senhor possa, no nome de Jesus, trazer isso para fora. Que o Senhor venha, Pai, guardar-nos os nossos pés de errarmos com o Espírito Santo, e que o amor de Deus o Pai, ele venha a ser derramado dentro do nosso coração, Senhor. E é no nome de Jesus, para que a glória de Deus ela se manifeste na terra, nos quatro cantos da terra, para a glória de Deus Pai. E eu quero te agradecer, Senhor, não somente por esse tempo de ministração da palavra, mas eu quero te agradecer, Senhor, por todo esse dia, que no decorrer desse dia, a tua boa mão estendida, o teu braço forte teve e foi com cada um de nós, Senhor. E assim eu quero te agradecer pela oportunidade do fôlego de vida, não somente dessa palavra, mas do fôlego de vida que o Senhor nos concedeu nesse dia de hoje. E que nada seja menos para a honra e para a glória do teu nome. E nós, como vasos de barro, que precisamos constantemente estarmos e sermos na mão do oleiro, que o Senhor venha arrancar todas as pedras, Senhor, dos mesmos sentimentos que Satanás, ele um dia teve no seu coração, que ele quis usurpar o trono do Senhor e colocar o trono dele acima dele. Que todo orgulho, toda vaidade, toda soberba que poderia ser setado, lançado dentro da nossa mente, do nosso coração, de sermos muito mais necessários, de sermos muito mais melhores do que nós somos, que tudo isso venha a ser desvencilhado e arrancado de nossos corações. E eu quero assim te agradecer, ó Pai, e aqui eu termino essa live, e eu quero trazer a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer e quero saudá-los com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muito obrigado pela participação dos irmãos. Amém. Clica, compartilha, curte. Vamos fazer o ID do Senhor. Se inscrevam no nosso canal, Ronan Cláudio Gaspar, e em nome de Jesus, ativa o sininho, ativa as notificações para novos vídeos, amém? E que Jesus abençoe de forma poderosa em nome de Jesus.